Mais uma vez, estamos aqui para a nossa sexta aula dessa preparação e formação para a prova do Enem, Matemática com PH. Vamos para a nossa primeira questão dessa nossa sexta aula de hoje. Bons estudos e tirem bons proveitos. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa. O objetivo foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. A resposta deve ser sempre distinta das anteriores. E um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há, letra A, 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas, 20 alunos a mais do que possíveis respostas distintas, 119 alunos a mais do que possíveis respostas distintas, 260 alunos a mais do que possíveis respostas distintas, ou 270 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. Bem, essa questão que nós vamos iniciar a nossa sexta aula trata de técnicas de contagem. Assunto importantíssimo, serve de base para o estudo das probabilidades, o estudo também de lógica, matemática. Todas as técnicas de contagem, ela é baseada em 2 princípios, o aditivo e o multiplicativo, onde esse princípio multiplicativo é chamado de regra do produto, ou princípio fundamental da contagem. Ele é bastante explorado na nossa prova do Enem. E, como o próprio nome diz, ele é o fundamental, baseado numa simples e técnica operação da multiplicação. Vamos para a resolução dessa primeira questão. O número total de possibilidades de uma personagem esconder um dos 5 brinquedos em um dos 9 cômodos é 6 vezes 5 vezes 9, que dá 270. Já que as respostas devem ser sempre diferentes, algum aluno acertou a resposta, porque há 10 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. Ou seja, nós temos 280 alunos e o número de formas de se efetuar brincadeiras distintas são 270 possibilidades. E onde é que surgiu essas possibilidades? Essas possibilidades é porque nós temos 5 objetos, 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Esse é o princípio da multiplicação. Eu aconselho a vocês darem uma olhada sobre o PFC, Princípio Fundamental da Contagem, também chamado regra do produto, que é baseado nas técnicas de contagem, todas as técnicas de contagem, que envolvem arranjo simples, permutação simples, combinação simples, com repetição. Todos os processos de contagem envolvem o princípio multiplicativo. E essa é uma das técnicas de contagem que a nossa prova ela explora como uma das habilidades cobradas lá. Como nós temos 270 formas distintas de efetuar essa brincadeira, e nós temos 280 alunos, claro que a resposta coerente aqui seria a letra A, 10 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. As possíveis respostas distintas são 270, o número de alunos participantes da brincadeira são 280, como há 10 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas, a alternativa coerente com o enunciado e com o problema em si é a letra A. E fica a dica aqui, vocês podem procurar revisar o princípio fundamental da contagem baseada na operação da multiplicação como um dos pilares
para você acertar esses problemas que tratam de contagem. Vamos agora para a nossa segunda questão da nossa aula de hoje. A economia no consumo de combustível é um fator importante para a escolha de um carro. Quando uma pessoa ele vai comprar um veículo, ele tem vários fatores importantes para tomar essa decisão. Um deles é o consumo de combustível. É considerado mais econômico o carro que percorre a maior distância por litro de combustível. O gráfico apresenta a distância em quilômetros e o respectivo consumo da gasolina L de 5 modelos. Quando você pega uma tabela, um gráfico em si, aquilo que eu já mencionei em aulas passadas e aqui estou revisando. Observe o que representa o eixo horizontal e o eixo vertical. Para você ter um norte, o princípio da resolução passa por aí, começa por aí. Você tem aqui a distância percorrida, ó, de 5 modelos aqui. Aqui diz que o gráfico representa a distância em quilômetros e o respectivo consumo de gasolina de 5 modelos aí de carros. Você tem aqui o modelo A, o modelo B, o modelo C, o modelo D e o modelo E. Aí ele pergunta aqui, o carro mais econômico em relação ao consumo de combustível é... Bem, o carro mais econômico em relação ao consumo de combustível é aquele que ele percorre uma maior distância com a menor quantidade de uso de combustível. Esse é o mais econômico. E se você observar aqui o gráfico, como a prova do Enem é muito extensa, você pode até aproximar. Observe que por esse ponto A aqui, o eixo da abscissa representa a distância percorrida em quilômetros. E o eixo da vertical, da ordenada, é o consumo de gasolina em litros. Se você pegar esse ponto aqui, A, e colocar aqui ele como sendo 120, fazendo uma aproximação de 120, 130, não importa. Mas vamos tomar um ponto de parâmetro aqui. Se você tomar ele como 120 aqui, a distância, e consome 10 litros, 120 por 10, por exemplo, daria um consumo de... Ele anda 12 km com 1 litro de combustível. Quando você pega esse modelo aqui, desse carro B aqui, ó, quando você faz esse cruzamento aqui da linha vertical com a horizontal, ele está percorrendo uma distância de 200 km com 400 litros. Ou seja, se você dividir 200 por 40 litros, ele está... É uma conta inteira, dá um valor inteiro, ele está fazendo 5 km com 1 litro. Pior consumo de que não é mais econômico do que o A até aqui no momento. Quando você pega o C aqui, ó, o carro do modelo C, ele faz 400 km com 20 litros. 400 dividido por 20 dá 20, já que 20 vezes 20 dá 400. Ou seja, você anda 20 quilômetros com 1 litro de combustível, com 1 litro dessa gasolina. Entre os modelos A, B e C, você está observando que o mais econômico é o C até aqui. Ou seja, o mais econômico é você pegar a distância, dividido pela quantidade, pelo valor do consumo em litros, e o maior valor que dá é o mais econômico, nessa situação aqui. Esse carro aqui D, modelo D, se você colocar aqui esse ponto como se estivesse no meio, dá 550 com 50. 550 dividido por 50 dá uma média de 11, ele anda 11 km com 1 litro. Não é mais vantajoso do que o modelo C. Nenhum está aqui até agora sendo mais vantajoso que o modelo C. E o D, você tem 600, ó, cruzamento aqui, ó, de 600 com 40 aqui, ó. Se você dividir 600 por 40, vai dar 15, ele anda 15 km, percorre uma distância de 15 km e com 1 litro. Assim, o melhor, o mais econômico aqui é o modelo C. Porque ele percorre uma distância de 400 km e só gasta 20 litros. Ou seja, ele a cada litro de combustível de gasolina ele gasta, ele anda 20 km. Ou seja, nessa divisão aqui de distância por consumo de gasolina, quando você faz essa divisão, esse quociente,
o maior valor será o carro mais econômico, mais vantajoso para o comprador, a pessoa que quer escolher esse carro, no parâmetro do fator importante consumo de economia de combustível. Portanto, aqui seria a letra C e o carro é o modelo C. Agora vamos para a nossa próxima questão da nossa aula de hoje. A capacidade mínima em BTU, unidade térmica britânica por hora, de um aparelho de ar-condicionado para ambiente sem exposição ao sol, pode ser determinada da seguinte forma: 600 BTU por hora por metro quadrado, considerando até 2 pessoas no ambiente. Quando você pega um aparelho que vai refrigerar, vai climatizar o ambiente, ele tem umas normas específicas para você fazer com que essa sala, esse ambiente, essa refrigeração, essa climatização, ela satisfaça as normas do produto e satisfaça o cliente, ou as pessoas que estão de posse daquele ambiente, estão naquele ambiente. E aqui você tem que tomar como parâmetro esses dados que são dados aqui: 600 BTU por hora por metro quadrado, considerando até 2 pessoas no ambiente. Para cada pessoa adicional nesse ambiente, acrescentar 600 BTU por hora. Acrescentar mais 600 BTU por hora para cada equipamento eletrônico funcionando no ambiente. Esses 3 parâmetros aqui vão ser imprescindíveis para a gente tomar a decisão e a resolução correta em relação à nossa questão aqui. Será instalado um aparelho de ar-condicionado em uma sala sem exposição ao sol, de dimensões 4 metros por 5 metros. Geralmente as salas têm um formato retangular. Comprimento vezes profundidade, ou base vezes a largura, ou largura vezes o comprimento, não importa, é uma grandeza bidimensional. Aqui está dando as dimensões, que é de 4 metros por 5 metros, em que permaneçam 4 pessoas e possuam um aparelho de televisão em funcionamento. A capacidade mínima em BTU por hora desse aparelho de ar-condicionado deve ser 12.000, 12.600, 13.200, 13.800 ou 15.000. Como é que eu vou resolver esse meu problema? Primeiramente, eu tenho que tomar aqueles 3 parâmetros, aqueles 3 dados da questão. Não esquecer, caro aluno. 600 BTU por hora. 600 BTU por hora por metro quadrado, considerando até 2 pessoas no ambiente. Para cada pessoa adicional nesse ambiente, acrescentar 600 BTU por hora, ou seja, passando de 2, que o consumo é de 600 BTU por hora por metro quadrado, você tem que fazer um adicional de 600 BTU por hora para a escolha ideal do aparelho. Acrescentar também mais 600 BTU por hora para cada equipamento eletrônico em funcionamento no ambiente. Lembre que a sala é de 4 metros por 5 metros. Qual é a capacidade mínima em BTU? Unidade térmica britânica desse aparelho de ar-condicionado. Deve ser de quanto? Letra A, 12.000? Será que é de 12.600, 13.200, 13.800? Ou letra E, 15.000? Vamos agora para a resolução da nossa questão. Bem, como são 600 BTU por hora a cada metro quadrado e a sala possui 20 metros quadrados, por que a sala possui 20 metros quadrados? Porque se a gente retornar ao problema inicial, nós vamos deparar com a sala de 4 metros por 5. 4 vezes 5 vai dar 20 metros quadrados. Nesse caso, nós temos uma sala, como são 600 BTUs por hora a cada metro quadrado, e a sala possui 20 metros quadrados, 600 vezes 20 dá quanto? Dá 12.000 BTUs por hora. Como eram para 4 pessoas, e essa relação de 600 BTU por hora era em relação a 2 pessoas, e a cada pessoa a mais nessa sala, nesse ambiente, você tem que fazer um adicional de 600 BTUs, como são 2 pessoas a mais, 600 vezes 2 dá 1.200, pelas 2 pessoas a mais. Por fim, acrescenta 600 BTU por hora pela televisão em funcionamento. Ou seja, pela área, você tem que ter 12.000 BTUs
mais 1.200 que é o excedente em relação às duas pessoas, e mais 600 devido ao aparelho de televisão. Totalizando aqui um aparelho que você deve ter a capacidade dele de 13.800 BTUs por hora, que corresponde à letra D de dado, que é a nossa resposta dessa questão. Retornando aí para mais uma questão da nossa sexta aula preparatória para o exame do Enem. A disparidade de volume entre os planetas é tão grande que seria possível colocá-los uns dentro dos outros. O planeta Mercúrio é o menor de todos. Marte é o segundo menor. Dentro dele cabem 3 Mercúrios. Terra é o único com vida. Dentro dela cabem 7 Martes. Netuno é o quarto maior. Dentro dele cabem 58 terras. Júpiter é o maior dos planetas. Dentro dele cabem 23 Netunos. Seguindo o raciocínio proposto, quantas terras cabem dentro de Júpiter? Isso aqui é apenas você saber transformação. Esse assunto de grandezas, razões, proporções, está muito presente na nossa prova do Enem e cai com frequência. É você saber a correlação de uma com a outra, com um e outro objeto, com um e outro planeta, com um e outra, vamos dizer assim, outro objeto quaisquer. Você comparar grandezas, comparar objetos, unidades, isso é muito importante. E apesar desse trocadilho aqui, ou dessas informações, é só você seguir a linha aí de raciocínio do que é dado na questão, que você com certeza irá fazer e chegará a uma resposta coerente e convincente. É como se eu quisesse saber uma medida em milímetros, se eu tivesse dado em quilômetro, para depois passar para metro, para depois para metro chegar a centímetro, a milímetro, por exemplo. Você vai fazer correlações, entendeu? Isso pode ser num câmbio em termos de moeda, pode ser numa unidade de um sistema de medidas, e comparando até dimensões entre planetas. Assim, seguindo o raciocínio proposto, quantas terras cabem dentro de Júpiter? É só seguir essa linha aqui. Quantas vezes um é maior do que o outro é menor, e seguir essa linha da leitura, independente da leitura ser confusa ou não, ser claro ou não, cansativo ou não, mas tem que se deparar com esse tipo de situação. O Enem gosta de cobrar. Vamos para a resolução. Se um Netuno cabe 58 terras, se um Netuno equivaler a 58 terras, 23 vai equivaler a Y. Quando você chega a esse valor aqui, essa simples proporção, como as grandezas são diretamente proporcionais, os valores também serão multiplicados em forma de x, certo? É você revisar, rever a questão de grandeza diretamente proporcional, inversamente proporcional, e fazer essa correlação. Nesse tipo aqui de questão, era só você pegar 58 vezes 23, que você teria 1.334 terras. Assim, um Júpiter é igual a 23 Netunos, que é igual a 1.334 terras. Você iria, com certeza, marcar a alternativa B. Mas, antes de eu concluir a questão como um todo, é você rever aquelas informações anteriores, que ele diz o seguinte, que através das informações do enunciado, temos que Netuno é o quarto maior, dentro deles cabem 58 terras, por isso que tem essa relação de 1 para 58. Júpiter é o maior dos planetas, dentro deles cabem 23 Netunos, isto é, um Netuno é igual a 58 terras. Tudo isso aqui está na leitura anterior do problema. Um Júpiter equivale a 23 Netunos. Como podemos concluir, podemos construir uma tabela relacionando cada valor à sua grandeza em coluna, e iremos obter um Netuno a 58 terras, como um Júpiter equivale a 23 Netunos,
Aí aqui você vai ter a relação de Júpiter em relação às terras, que é de 1000, o planeta Terra, que é de 1334. Ou seja, é acompanhar a correlação de uma grandeza com a outra, fazer as suas multiplicações, que você irá chegar à resposta coerente aí. No caso aqui, um Júpiter que é igual a 23 Netuno, ó, vai dar cabem 1334 terras, planeta Terra. Portanto, letra B. Bem, a quinta questão dessa nossa aula diz o seguinte: em alguns supermercados é comum a venda de produtos em atacado, com preços inferiores aos habituais. Um desses supermercados anunciou a venda de sabonetes em 5 opções de pacotes diferentes. Segue a descrição desses pacotes com as respectivas quantidades e preços. Todos os sabonetes que compõem esses pacotes são idênticos. Qual desses pacotes oferece o menor preço por sabonete? Às vezes você pode ter uma fragrância, você vai querer comprar para o Dia das Mães, o Dia dos Pais, Dia dos Namorados, um presente para um colega que está completando um ano, uma colega, ou até para uso pessoal, uso coletivo, não importa. Você tem, por exemplo, uma fragrância de 100 ml, estou dando aqui um exemplo, de 200 ml, 120 ml. Você vai comprar um produto, aí está ele lá de 1 litro, meio litro, 900 ml, 400 ml. Não importa a unidade lá que esteja lá no produto. Aí como é que eu faço essa relação? Qual o melhor para mim, em termos de economia? O que é melhor para o consumidor? Ele está falando aqui na última questão que a gente está trabalhando nessa aula, nessa sexta aula de hoje. Todos os sabonetes que compõem esses pacotes são idênticos, eles são os mesmos sabonetes, só que estão em pacotes diferentes. Qual desses pacotes oferece o menor preço por sabonete? É aquilo que eu digo, não adianta só você comprar, tem que saber comprar. O seu bolso, o que você gasta, ele é precioso. E basta fazer um simples cálculo aqui. O pacote 1 você tem 3 unidades por R$ 2,10. Se quiser esquecer até a vírgula, esqueça. Ou então, fica a seu critério. Observe, se eu esquecer a vírgula, 21 é divisível por 3, dá 7. Ou seja, 3 unidades a 70 centavos dá os R$ 2,10. 4 unidades a R$ 2,60. Uma forma de você fazer esse cálculo rápido. 4 é a mesma coisa, quando você está dividindo um número por 4, é dividir por 2 duas vezes. 2,60 por 2 dá 1,30, 1,30 por 2 dá 65 centavos. Ou seja, cada unidade desse pacote 1 custa 70 centavos. Cada unidade desse pacote 2, 2,60 por 4 dá 65 centavos. Opa, o pacote 2 já está melhor. O pacote 2 já é melhor em termos de economia para mim, já que é o mesmo sabonete. Quando você divide R$3 por 5 unidades, cada unidade sai o parâmetro aí você comparar a unidade em cada pacote desse. 3 por 5 dá o quê? 60 centavos. 3,90 por 6. Como é que eu vou fazer, PH, um cálculo desse de forma rápida? 3,90, se você esquecer a vírgula, tire. Se você não quiser fazer com o número decimal, retire a vírgula. 39 por 6. Observe que 6 é a multiplicação de 2 por 3. 39 por 3 daria 13. E 13 por 2 daria 6,5. Estou trabalhando aqui sem a vírgula. Ou seja, 3,90 por 6 é você dividir por 3 e por 2. Ou por 2 e por 3, já que 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, a propriedade comutativa aí é a mesma coisa de 6. Você vai encontrar aqui que 3,90 dividido para 6 dá 65 centavos o preço da unidade aqui desse sabonete, desse pacote 4. E no pacote 5 você tem 9,60 para 12. 9,60 para 12 é como se você dividisse, 12 é a mesma coisa de 2 fatorado vezes 2 vezes 3. É você dividir por 2 duas vezes, que é a metade, e depois dividir por 3. Ou divide por 3 e 2 duas vezes. Fica a seu critério. 9,60 por 12 daria 80 centavos. A unidade do sabonete, sendo o mesmo sabonete. Assim, depois de você ter efetuado todos esses cálculos, o menor preço por sabonete é o pacote 3, que sai a 60. Ou seja, 2,10 dividido por 3 dá 70 centavos.
No pacote 2, 2,60 por 4 dá 65 centavos. R$3 por 5 sai a 60 centavos a unidade. R$3,90 por 6 sai a 65 centavos a unidade. E R$9,60 por 12 sai a 80. O menor preço aqui, nos devidos pacotes, é o pacote de número 3, que seria a letra C, 60 centavos. Ou seja, não é aquilo que eu falei, não é apenas comprar. É ter tempo e ver o que é melhor para você em termos de economia. Com isso, nós vencemos mais algumas habilidades e competências cobradas na nossa prova com essa sexta aula de hoje. Tudo de bom e tirem bons proveitos dos estudos que já estão acumulados até essa nossa aula. Que venham mais aulas para uma melhor preparação e um melhor desempenho de vocês. Valeu?